Então, vamos a mais um submodo. Intuição. Já ouviram falar? Cara, se você quiser localizar aí no livro, Intuição, submodo. Permitem esclarecer esse termo. O que é intuição no sentido kantiano, de Immanuel Kant? Podemos falar em percepção mediada por meio de, que é a chamada representação do mundo. Por exemplo, o ter no livro representa o livro. Ao dizer a palavra, eu não preciso do objeto, ele já traduz simbolicamente a experiência. Assim, eu não preciso repetir tudo, basta usar a linguagem que a gente pode, em poucas palavras, reproduzir vivências de séculos, com perdas e ganhos, né? Como nós dissemos sobre o submodo tradução. Então, existem percepções e linguagens que são mediadas, representadas. E que você só as alcança por representação. Por exemplo, o raciocínio. Você conclui um fato através de outros que são meios necessários para aquela conclusão. Argumentos para uma conclusão. É um conhecimento necessariamente mediado. A experiência enquanto fato passado, que me permite a previsibilidade do mesmo fenômeno diante das mesmas circunstâncias, que é a lei científica. Eu não preciso soltar isso aqui para saber que vai cair, mesmo que eu não tenha o fato. A previsibilidade é com base na memória de um fato passado. Então, eu não tenho aqui de fato a experiência direta. A memória da experiência já é uma mediação simbólica, imaginária ou abstrata. São conhecimentos mediados. Basicamente, grande parte do nosso conhecimento é mediado. E aí nós vamos atrás dos processos cognitivos para saber se foi bem ou não, uma boa ou má construção do conhecimento. Empírico ou abstrato, intelectual. Intuição é o conhecimento direto, sem nenhuma mediação. Não é o conhecimento da realidade, portanto. É a própria realidade conhecida. Sem, portanto, nenhum elemento de linguagem. Porque a linguagem seria a representação. Portanto, não há na intuição nenhuma representação. O que existe é uma expressividade. Vamos separar aqui claramente o que é expressividade em filosofia clínica do que é representação enquanto termo. Expressividade é o quanto de vivência interna de alguém consegue ser comunicada para fora dela, para outra pessoa. Assim, se eu estou mentindo, você vai captar essa verdade interior sendo moralmente percebida por você. Ou se eu entender que você está dizendo a verdade, pode ser que uma pessoa tenha uma grande expressividade, ela consegue comunicar para fora o que vem lá dentro. A expressividade pode acontecer também não tanto pela fala, mas pela escuta. Ou seja, você está me escondendo suas vivências internas, mas a minha expressividade é tão grande que eu capto a sua tentativa de não se revelar por meio da linguagem. Entendem? Tranquilo até agora? Uma amiga me contou uma reportagem, eu vou reproduzir tal qual, sem saber o nome do ator que disse isso. Ele disse que é muito difícil para ele, um ator famoso da Rede Globo, arrumar uma companheira, uma namorada. Porque ele vê demais nas pessoas essa representação dos sentimentos. Um fingir. E ele diz, eu trabalho com isso. Eu sei quando a pessoa está representando ou não. Então eu estou cansado, porque a gente não encontra mais ninguém autêntico. Olha que
Que observação, né? O cara que ele consegue comover a gente pelo choro ou pelo riso, ele fala, tem uma hora que eu quero expressividade, eu quero que o que está lá dentro da pessoa seja tal qual se comunica para fora. Bom, a expressividade ela vai acontecer por um modo semiótico. Por exemplo, vou chorar, vou mostrar os dentes para rir como expressividade. Só que não há representação. Tipo, ali eu vou pensar, olha, eu vou sorrir, porque aí ele vai entender que com o meu sorriso eu quero bem. Aí eu estou representando algo que não é diretamente a experiência, mas é mediada. Ela é calculada, ela é prevista, ela é construída simbolicamente para o efeito de tradução, entendeu? Na expressividade eu sorrio simplesmente, só que o sorriso acontece por meio de, mas não é representativo. É através desse meio que a coisa sai pura e imediatamente. Porque não tem intuição sem, não é que não tenha, habitualmente não tem intuição sem essa intuição ser captada no mundo, já que a gente está no mundo. Então isso vai ter alguma visibilidade, algum jeito de ser. Bom, tranquilo até agora? Vamos entrar em questões mais delicadas. Eu falar que uma panela está quente não é um conhecimento imediato. Você vai ouvir a palavra quente, vai representar isso na sua memória e vai tomar precauções. Não foi uma intuição, foi conhecimento. Então, como é que eu posso lhe explicar, fazer entender o que eu estou vivendo, para você ter imediatamente, não mediado por um elemento simbólico, a minha vivência? Como? Tocar a panela, estar-se. Ainda assim, eu entenderia simbolicamente como meio de linguagem, mas eu não teria diretamente a sua experiência. Eu não tenho. Muito bem, essa é a conclusão de Kant. A intuição é incomunicável. Beleza. E não é da questão da implicação? Implicação fenomenológica? Você falou isso, lembra? No começo. É. O que está implicado em mim? Eu só percebo o que está implicado. Perfeito. Então, neste caso, como você está dizendo, a implicação eu só consigo significar algo que eu já tenho dentro de mim. Então, que intuitivamente tenha uma raiz. Então, uma implicação falseada ou fragilizada ou artificial é eu sentir dor de uma experiência que eu nunca tive. É mais ou menos o teatro, né? Bom, na medida em que isso eu sinto a dor real, como ator, como expressividade, porque meu pai morreu, mas meu pai não morreu, então estou localizando implicado em uma outra vivência de dor e traduzido como se fosse para o meu pai nessa encenação no momento. Se é o que você está querendo dizer, então há uma implicação direta com alguma intuição da pessoa de dor. Então ela vai diretamente lá e traduz isso simbolicamente de outra maneira, é isso? Creio que seja. Tá. Bom, a intuição é incomunicável. Agora vem a novidade. Não é. A intuição é comunicável. Algumas pessoas, na sua estrutura de pensamento, naqueles tópicos como matemática simbólica ou tópico de singularidade existencial, algumas pessoas demonstram fenomenologicamente que conseguem viver o que o outro vive. A Carla está com dor de cabeça e eu sinto dor de cabeça. Não represento a ideia dele, eu tenho a própria vivência. Então a Carla está mentindo. Eu sei, independente de nenhum fato que me permita calcular demonstrativamente que ela está mentindo. Não, mas aí é a sua intuição a meu respeito. Aí que está.
E não a minha intuição própria. Isso. refletida em Muito você. bem. Se for a minha intuição projetivamente sobre a outra pessoa, é o que o João Alves está dizendo. Eu estou implicado em mim. Na verdade, eu não vou ao seu mundo. Falo de mim mesmo usando você como representação das minhas vivências nas quais eu estou implicado. Ok. Isso acontece no que chamamos de linguagem habitualmente. Mas não é disso que eu estou me referindo. Estou me referindo à possibilidade de algumas pessoas terem uma vivência direta do que na experiência ela própria não tem. Eu nunca vivi a sua dor e eu conheço a sua dor. Essa intuição ela pode se dar em vários setores. Então ela é diferente do que a gente entende usualmente como intuição, aqui para a filosofia clínica. E aqui tem dois tipos de intuição. Nesse submodo, intuição significa experiência direta. Quando você queima o dedo e sente o que é o significado da palavra dor, você teve a intuição da dor. Tranquilo até agora? Você não mediou. Você teve o conhecimento direto. Isso é intuição. Agora vamos sair dessa intuição que Immanuel Kant chamou de intuição sensorial. Cada um tem que ter a sua própria experiência, né? Vamos a uma conversação com experiências não obtidas. Por exemplo, eu já disse isso outra vez, vou repetir. Estava eu nos Estados Unidos quando minha mãe me liga. Minha mãe é uma pessoa que tem na sua historicidade o submodo intuição forte, atuante. Ela se separou do meu pai, eu tinha 9 anos e as famílias não se contatam. Não tem conversação entre uma família e outra. Portanto, não tem nenhum conhecimento, salvo qualquer informação muito distante, do que acontece com a família do outro. Minha mãe me liga e me diz assim: Will, liga para fulano porque seu tio faleceu. Ela sabia. Como ela também não sabe explicar. Simplesmente ela sabe. Sentiu. Essa sensação pode vir segundo o modo de alguém. Pode ser uma sensação física, pode ser uma ideia imagética, pode ser uma sensação emocional e não física, mas ela tem uma experiência direta com o fato que ela própria não viveu via experiência própria. Então ela tem a dor sem queimar o dedo. Ou o prazer sem também a experiência do prazer. Ora, a intuição não é apenas o insight, a iluminação, a explosão de uma experiência direta, cuja comunicação é terciária, é secundária. Ela também não é apenas uma possibilidade de conversação de uma vivência no passado, ou fora da minha realidade pessoal, que agora eu intuo, mas ela pode ser também, e é aí que acontece a grande magia, como a gente entende em filosofia clínica, pelo menos eu, como uma capacidade de síntese, já que não é um dado racional, de toda a minha inconsciente percepção da realidade. Inconsciente quer dizer não racional, tá? Mas quer dizer consciência lúcida. Só não é matemática. Então, vamos dizer que eu leia um romance. Se me pedirem uma análise, olha, fulano diz isso na passagem do livro e quer dizer aquilo, mediado pela razão. Mas aí eu lhe pergunto, você que leu o livro todo, o que ficou para você? Qual o moral dessa história? Aí nós estamos atrás da síntese, da intuição. Não é nem isso, nem aquilo. Tranquilo aí?
Assim foi. Atualizou para 5 uma plana, agora tem que. Essa é a da televisão. Eu quero baixar esse número. Ah, o volume na televisão, não é? É aqui, né? É. Ou tem um mudo aí também na televisão, no controle. Tem um mudo. Tá aí no controle. Escrito mudo. Enfim. Intuição, gravem essa palavra-chave, significa síntese. O oposto da análise. Então, as pessoas que têm forte intuição, elas não têm uma explicação disso ou daquilo, seja qual tipo de intuição. Seja da experiência direta, ou seja de uma experiência que nunca teve. Não importa. Essa pessoa conversa com toda a sua estrutura de pensamento como um todo. Portanto, é uma pessoa que tem muito mais a noção da totalidade da vida do que o saber fazer passo a passo. O que quer dizer vantagem e ou desvantagem, dependendo da situação. Por intuição, você não faz cirurgia, entende? Porque ali exige conhecimento analítico. Até agora, tranquilo? Agora testar depois. Tá? Obrigado, querido. Vamos lá. O que é o submodo de intuição? Nós vamos identificar pessoas que de uma forma muito fantástica, de uma forma muito intensa, ela consegue conversar de uma maneira a ser investigada, com a totalidade de percepção dela, no jogo de todas as intencionalidades, que a gente vai chamar no conjunto de estrutura de pensamento, com a vida. E não faz escolhas por meio de razão ou justificativas. Agora, como é que a intuição aflora? Nós vamos investigar na historicidade de uma pessoa. Existem elementos de composição, como um quebra-cabeça, eu vou tentar explicar por um vice-conceito, porque é o único jeito. Que se você encaixar uma adequada composição na historicidade de uma pessoa, usando submodos outros adequadamente, esta composição de elementos consegue causar na consciência uma síntese de totalidade. Algumas pessoas, por exemplo, fazem isso a partir do corpo. Uma certa dieta, junto com uma certa emoção, junto com certos comportamentos, ela consegue ir muito além do raciocínio imediato e tem intuições. Pessoas que têm intuições, não as que dizem que têm intuições, e a gente percebe que no fundo é um prejuízo. Ah, tem intuição que você não presta. Não tem, isso não é intuição. Isso é um prejuízo. A intuição eu vou validar na historicidade dela. Ela sabe e ela não tem como provar. Se ela provar, não é intuição. A prova é sempre posterior. É sempre para além do fenômeno. Portanto, é uma coincidência significativa. Você não sabe porquê, mas sabe que funciona. Entendem? A intuição pode ser sensorial. Você pode ver coisas além dos olhos. Auditiva, sensitiva no sentido do toque. Ela pode ser uma intuição emotiva. E não gostei disso. Não sabe por quê, mas sabe que não é bom. Ela pode ser valorativa. Ela pode qualificar isso como melhor ou pior que outra coisa, sem saber. Ela pode colocar isso em oposição, isso é certo, em relação a uma ideia de errado. Ou seja, há várias maneiras de fazer isso. Vocês lembram quando eu contei para vocês, hoje de manhã, por que foi que eu não achei a barrinha de ferro no exercício que eu tentava fazer? Por quê? Intuição. Porque estava na minha frente e eu não conseguia enxergar a barra de ferro. Vou repetir. Eu estava na academia procurando uma barra de ferro para fazer um exercício. E eu procurei no chão em todos os lugares. E fiquei com raiva porque não achei. Deveria estar lá. Você estava com prejuízo. Aí quando eu distraio, ela estava na minha frente,
só que não no chão, pendurada. O que foi que eu não ouvi? Prejuízo, você ficou Reforço. focado. Tava com outras com pressa, com não sei o quê. Intencionalidade é a palavra mais adequada. O meu conceito de visibilidade da barra estava associado ao chão. Então, o conceito ele tem vínculo onde? No mundo. Em outros termos, na linguagem. É o que a gente chama de predicação. A camisa é branca, eu associo camisa com branca. Agora a camisa está no mundo. O branco está no mundo. Entende? Seria o mesmo jeito do peso, ele teria que estar no chão. É. Então você só ficou Poderia ser de outra forma, emocionalmente, por exemplo, por prejuízo, porque o certo é isso ficar aqui e não é certo lá, eu só consigo pensar de maneira certa. Não sei quais as implicações, mas eu sei que está implicado. Então o que nós vamos atrás agora? Quando uma pessoa tem intuição ao longo da sua historicidade, isso é um guia para a vida, eu vou investigar quais as implicações que conseguem compor a síntese dessa consciência. Quais as implicações que, uma vez bem compostas, isto somado com aquilo outro, desperta a intuição. Como é que eu vou saber disso? Historicidade. Então tem pessoas, em uma das biografias de Leonardo da Vinci que eu li, ele dizia que ele olhava os musgos na parede e via formas. Quer dizer, estava implicado com a memória dele. Então eu já sei que através dos musgos ele pode desenvolver criatividade, que é uma intuição de coisas novas. Se eu já sei que através dos musgos ele desperta a síntese não racional da criação, eu digo para ele, vá para o jardim e fique olhando os musgos. Aí ele vai ter uma intuição. Descobrir os elementos de composição. Algumas pessoas com búzios, que são conchas, elas conseguem, por uma razão que nós nunca vamos saber. E é importante não saber, porque se você souber não é mais intuição. É conhecimento. Mas essa pessoa consegue, através do formato dos búzios, das conchas, compor uma visão de síntese. E explode nela uma verdade. Mas essa mesma pessoa que consegue fazer nos búzios, às vezes não consegue fazer com o tarô, que é outra composição. Ou não consegue fazer com o I Ching, que é outra composição. Ou não consegue fazer tomando um chá, que é outra forma de composição. Por quê? Agora a resposta da filosofia clínica. Cada pessoa tem uma estrutura de pensamento, com seus tópicos determinantes e importantes, e é com eles que a intuição vai ser revelada. Então existe o seu jeito de desenvolver a intuição, aflorá-la ou potencializá-la. Se isso for forte a pessoa. Entende? Essa é a intuição enquanto submodo. Eu vou investigar o modo como uma pessoa desenvolve a intuição. Exemplos. Eu descubro que ela tem intuição da realidade através dos sonhos. Então agora eu vou enraizar a historiografia, a historicidade dos sonhos. Todas as vezes que ela teve sonhos de caracteres intuitivos e não simplesmente reprodutivos do cotidiano, eu vou investigar se teve interferência durante o dia, se ela fez alguma coisa durante o dia que resultou, se foi uma alimentação, se foi uma conversa com uma pessoa, se ela rezou antes de dormir, para interferir no sonho, ou se não teve nenhuma ligação. Aí nós vamos descobrir que existem vínculos, sim, que compõem aquilo explodir como consciência. Vocês são intuitivos? Desse jeito aí, não. Não essa forma. Isso aí, essa intuição que eu estou descrevendo é quase uma mediunidade, sei lá.
Mediunidade seria por meio de uma entidade, né? ou qualquer forma. Aqui, a intuição é o oposto conceitualmente de mediunidade. Vamos dizer que um espírito, falando no discurso espírita, queira me dizer algo. Isso a gente vai observar na literatura espírita sem dificuldade. Ele vai falar e eu não vou prestar atenção. Então, se ele quiser realmente me dizer algo que eu perceba pela minha própria vivência, provavelmente esse espírito vai fazer o quê? Como um bom terapeuta. Fala, que coisas, que experiências essa pessoa precisa ter, porque se ele tiver isso, mais esta e aquela composição, há uma aposta, há uma crença de que ele vai despertar para aquilo. Você cria a situação para que a pessoa exploda a consciência dela. Explodir é um termo fenomenológico. A consciência é uma explosão. O contato entre o mundo e a percepção do mundo ao mesmo tempo. Seria da entidade etérea para você e de você para o mundo, né? Ela encontraria qual vínculo que eu tenho no mundo desperta a minha consciência. Eu lhe mostro o café, você nada. Lhe mostro o celular e aí você percebe. Só que aí você tem aquela intuição de você encontrado com a realidade do mundo, sem uma entidade etérea, sem ligação nenhuma. Porque aqui não importa se o espírito é encarnado ou desencarnado. Se ele vai comunicar com você, ele só pode fazê-lo a partir dos seus elementos. Senão você não escuta, ou se escuta, não entende. Não resolve. Aí alguns denominam médium intuitivo, né? Médium intuitivo. O médium intuitivo, então, nesse sentido, é aquele que consegue conversar com as composições e não ouve especificamente uma informação que às vezes ele nem entende o que é, embora seja correto. É diferente. Portanto, aquele que psicografa ou que ouve não é intuitivo. Por isso, né? O intuitivo ele sabe, mas ele não tem materialidade nenhuma para explicar. Agora, o psicografa ele tem a materialidade do discurso, embora ele possa não saber o que fala. Quando você fala que o intuitivo sabe, é porque o conhecimento é regado dentro dele. Porque o conhecimento, a palavra conhecimento aqui não sei se é adequada, a vivência é diretamente percebida sem razão de ser. Eu só sei que é uma intuição e não uma pseudo-intuição a posteriori. Depois em verificação. Agora, se eu sei, toda vez que eu estou em jejum, que eu me alimento com chá de erva cidreira e gosto muito de ficar olhando para uma imagem de cor amarela, eu tenho intuições de diferentes naturezas. Então, e isso já foi validado na minha experiência, então ao repetir esse padrão, provavelmente eu estarei me abrindo a elementos de intuição. Alguns se darão pela música, outros se darão por sonhos. Então, por exemplo, o drible do Garrincha no futebol é intuitivo, porque ele não para pensar se vai fazer isso ou aquilo. Ele mesmo não sabe explicar. Ah, não sei, é lá que a gente descobre. Então, o que tornaria o Garrincha um bom drible? Que é, em outros termos, qual o elemento intuitivo que faz com que ele saiba? Não vocês acham que é a técnica do exercício do futebol? Se fosse, eu explicaria e reproduziria nos outros. Mas não é. O êxtase do acontecimento. Eu não sei. Aí eu vou ter que investigar. Talvez seja um amor, talvez seja uma alimentação. Não é um elemento ou outro, senão eu estou com uma explicação imediata. Mas há uma composição que essa pessoa tem. Se ela perder isso, ela perde o futebol. Hã? Sim, mas esse dom está no mundo. Então ele está implicado a características que eu reconheço. Como, eu não sei como você fez esse mousse de maracujá ficar tão gostoso. Isso eu não sei. Mas eu já começo a perceber que tem maracujá, tem tantas porcentagens disso, daqueles componentes. Ao reunir esses elementos, dando eles para você, eu sei que vai sair acredito, aposto que vai sair um bom mousse. Will, como a gente pode diferenciar a intuição da intuição e da intuição falaciosa? Que é aquela que eu acho que a pessoa está sentindo tal coisa.
Bom, e as questões são bem complexas. Se eu quero uma prova, então eu tenho que usar o elemento da validação a posteriori. É analisão, porque prova é análise. Mas não garante que a análise dê conta da síntese. Mas eu posso usar isso. Eu vou analisar o fenômeno. Então, eu vou verificar, reconhecer padrões, causa e efeito. Vou ter que me debruçar analiticamente sobre o fenômeno. Outra forma. Eu já tenho esse submodo forte em mim e eu já o reconheço em você intuitivamente. E se eu já tenho isso com tal força em mim, eu já posso validar. Mas você tem certeza do sim. Hã? Você tem a certeza de sim. Eu tenho certeza. Agora, eu posso me enganar? Posso. Mas eu sei que essa intuição que eu tenho muito forte ela está assegurada porque eu estou centrado na minha estrutura de pensamento com uma estruturação bem feita. Portanto, não quer dizer não ter sofrimento. Mas essa pessoa muito centrada na autenticidade dela, ela consegue ter a totalidade da sua EP em conversação. Vocês já ouviram falar no Sr. Lúcio Pachter? Eu estou escutando agora. Então, quem conheceu o Lúcio sabe o quanto esse homem é gentil. Não sei. Pura gentileza. Quem o conhecer muito mais ainda vai saber o quanto ele é racional. Conhecimento e erudição que esse homem tem. E quem conhecer da filosofia clínica vai saber que o julgamento vem a posteriori, por historicidade. As aparências enganam. Enraizando divisões, dados divisórios, até enraizamentos, às vezes demoram meses para se ter o conhecimento não superficial, mas estrutural, fenomenológico de alguém. Certa vez eu apresentei para o Lúcio uma pessoa e o Lúcio nem estendeu a mão para cumprimentar essa pessoa. Foi mais do que grosseiro. Que não é o jeito natural dele, né? De forma nenhuma. O Lúcio nem olhou para a pessoa, nem respondeu, nem estendeu. A pessoa ficou com a mão estendida assim. Nossa. Isso não é o Lúcio que eu conheço. Aí eu cheguei a ele e disse: Lúcio, você está negando tudo que você me ensinou. Não julgar pelas aparências e tudo mais, não sei o quê. E ele falou: a minha intuição me disse para não olhar nos olhos dessa pessoa. Não entrar em contato com ela. Ele pode estar enganado? É claro que pode. Então, essa foi uma resposta dada por ele, com base, né, no submodo dele, que ele está, na vida dele, verificando, né? Está validando isso. Sua estrutura de pensamento está sendo bem cuidada, a intuição faz parte dela, então ela está sendo validada. No meu caso, eu tive que ter uns tombos com essa pessoa para descobrir que o Lúcio estava certo. Como é que ele sabia e eu não? Quer dizer, então eu descobri por conhecimento, por análise, por experiência, e ele por intuição. São dois caminhos. A intuição pode validar a si mesma, como a análise pode validar a intuição, uma por antecipação e outra a posteridade. Entendeu? Alguém gostaria de ler? Intuição, bem devagar. Porque acho que isso vai esclarecer muito. O uso da percepção imediata das coisas ou de si mesmo, anterior ao raciocínio e independente dos sentidos corporais. Dá-se pela associação de dados e outros submodos da EP do partilhante, de maneira a provocar insight, isto é, uma compreensão súbita e profunda da realidade. Quando o intelecto supera o acto de aplicar ao mundo vivente as categorias conceituais, é possível que ele não capte a essência, supostamente real, da própria vida. Não é a única e nem a melhor forma de acesso ao conhecimento das coisas, mas disponível, quando necessária, especialmente em momentos de urgência, em uma situação que exige resoluções instantâneas. O mecanismo de validação se dá sempre a posteriori, mediante confirmações.
Quando a pessoa, tanto o filósofo quanto o partilhante, demonstra em sua historicidade um uso repetido de eventos dessa natureza, com efeitos positivos, a utilização do submodo é autorizada, se o inverso não. Exemplo: há pessoas que orientam suas decisões na vida por sonhos especiais, preces fervorosas, meditação profunda, etc. Uma vez constados a realidade e os benefícios desse submodo, na história do partilhante, há de se investigar, pelos exames categoriais, quais as suas melhores condições físicas e psicológicas, a fim de que a intuição se lhe manifeste. Quem sabe por efeito de certos rituais, ou pela força combinada de bebidas e alimentações em horários específicos, ou ainda talvez por meio de cheiros, abstenções sexual, leituras, exercícios de yoga, jejum, caminhadas matinais, conversas estimulantes, etc. Ok. Isso aqui, gente, é filosofia, tá? Então, não vai inventar qualquer coisa. O que nós podemos fazer é investigar se existem composições estruturais na historicidade de alguém que desperta a intuição nela. Isso eu reconheço por investigação na historicidade dela. Sempre que ela teve intuição, eu sei que certos elementos foram ou parecem ser determinantes para isso acontecer. É uma investigação da historicidade. Não é uma teoria da intuição. Percebe a diferença? Eu não estou explicando por uma teoria. Eu estou apenas constatando como acontece em cada pessoa. Por isso é um submodo. Bom, esse é um conceito de intuição. Existe outro. Com relação a este primeiro conceito, alguma dúvida? Alguma questão? Não. Segundo conceito de intuição. Intuição no sentido de Bergson, de uma consciência contínua. Não é um ato súbito. A pessoa está orientada na vida por um grande sentido de vida o tempo todo. Ela tem uma sensação de realidade permanente. Ela sabe que determinadas questões são certas ou erradas, não por prejuízo, mas por uma profunda orientação de vida. Não é um ato que acontece e desaparece. Como fogo que só enquanto eu estou com o dedo queimando, ou quando de repente eu sei que vai acontecer alguma desgraça por um sonho eventual. Não. É uma intuição de vida que se consegue na matemática simbólica. No primeiro caso, nós temos o tópico 19. Tópico de singularidade existencial, ato súbito. Consciência percebe além dos 5 sentidos. Neste segundo caso, é com a matemática simbólica, sobre o tópico 29. O que a pessoa faz composições na vida dela, nas suas vizinhanças, que a mantém num patamar e num padrão existencial elevado e sofisticado e sutil e de combinações muito autênticas ao caminhar dela, ela pensa a maneira desse meio. O meio lhe dá informações. É quase uma osmose. Uma simbiose. Uma simbiose. Quanto mais ela está neste meio, mais ela compreende o meio. Então o médico, de tanto trabalhar com a medicina, mesmo não tendo conhecimento, ele está permanentemente conectado à consciência, aos elementos de identificação no entorno. Então a sua identidade já não é nele como um centro. É nele, às vezes, como periferia. O centro é o meio. Ele apenas reflete o que esse meio está dizendo. Intuição. Que não quer dizer espiritualidade, tá? Porque o bandido pode saber muito bem onde é que está a polícia e como fazer bem o crime por intuição. Porque ele está muito bem conectado a todas as mentes e situações que pensam perversamente. Mas é intuitivo enquanto sistema. Então nós temos a intuição pontual e a intuição como um ato contínuo da consciência na estrutura de pensamento em seu meio.
tópico 19 e tópico 29. Para concluir essa primeira parte, e dar um descanso aos colegas, eu falei muito agora, né? Muita coisa, mas pô. Eu vou ler aqui do livro A Escuta e o Silêncio, no capítulo Palavras que Silenciam, página 145 da edição de 2008. Da 144 a 145. Eu trato um pouquinho dessa questão aqui. Diz assim: a perplexidade existe e está em compreender o significado do que não se explica. A intuição que antecede a palavra e o pensamento. Parafraseando o famoso ditado de Galiza, no noroeste da Península Ibérica, as bruxas, e acrescento o meu, as metafísicas, não existem, mas que elas existem, existem. E rompendo subitamente, desvelando transcendências que transcendem a razão, antecedendo porquês, a intuição é a própria consciência perplexa da sua latente inconsciência. Humilde e sábio. Consciência perplexa da sua latente inconsciência significa, traduzindo, eu, consciência do mundo, will, como eu me vejo, eu preciso do mundo, não preciso? Ou seja, eu não sou você. Então eu tenho uma história em que eu registro e enraizo a minha consciência. Eu sou homem, estou em tal idade, tenho tantas coisas, vivo em tal época, tenho referências para eu existir. É o eu situado. O eu aí no mundo, né? O ser aí de Heidegger. Bom, então o meu eu não é exatamente só meu. Ele é meu segundo essas predicações do meu pronome pessoal. O eu isto, o eu aquilo. Tá. Então é o eu consciente. Consciente é o eu apegado a propriedades. E o que seria esse inconsciente? Todo esse entorno para além do que eu registro como sendo eu. Às vezes eu encontrei o João Alves na fila do banco, há 10 anos atrás, a gente nem se conhecia, e um olhar dele com o meu olhar, que racionalmente eu não registrei, mas intuitivamente foi captado como experiência direta. E de alguma maneira isso hoje costura com outros elementos que agora eu vivo, causando em torno, muito além do que minha razão sabe, portanto é inconsciente, uma composição necessária para agora eu intuir. Então é quando a minha consciência se abre para muito além de tudo isso que eu definir ser o meu eu. É pelo não saber que eu me torno sábio. Trata-se de uma concepção não racional de verdades e, como tal, existe e dá provas de sua força àqueles que a manifestam. Quem não tem intuição, uma força determinante, não é recomendável que essa pessoa se valha de um submodo que ela não tem. Pode ser tão fraco que ela só vai tropeçar, que ela continue com a análise e outros caminhos dela. Pode se referir a uma síntese psicológica numa maravilhosa e inacessível organização interna, ou evidenciar realidades parapsicológicas, externas às experiências já vividas. Ou seja, eu posso, de repente, sem que eu racionalmente me dê conta, reúna todas as experiências que eu tive no passado e, com base nelas, eu desenvolvo uma consciência do presente. Então, com base nos relacionamentos passados, eu tenho uma intuição do relacionamento futuro. Não raciocinei, mas eu sinto. Pode ser isso. Eu chamo isso de síntese psicológica. Conhecida, enraizada.
mas pode ser uma síntese parapsicológica. Não há a menor condição de eu ter contato na minha vivência direta ou indireta próxima ao meu entorno, certas realidades que, no entanto, eu posso captar e manifestar. Coisas de outros países, outras pessoas, outras relações, sem menor possibilidade de conhecimento. E isso ser, portanto, também verificado. Se tiver dúvidas, tem pessoas aí no mundo inteiro manifestando essas realidades. Não, déjà vu não. O déjà vu pode ser nos dois casos, né? Sim. Você tem um déjà vu, por exemplo, diante do que você já viveu e racionalmente você não para pensar, fala, opa, minha composição interna, que é um eu, lhe alerta. É a sua estrutura de pensamento lhe dizendo. Isso pode acontecer que venha do lado de fora. É o meio falando para você e você capta até do que você nunca viveu. Percebê-la ou fomentá-la exige suspensão das motivações que habitualmente em rotina dirigem a atenção da pessoa em função de uma escuta mais livre possível dos tópicos da própria estrutura de pensamento. Se nós estamos falando de uma percepção estrutural muito além da análise, então não adianta tentar conduzir a sua intuição. Isso vai traí-la. É você realmente, como diz um submódulo do nosso papo, relaxa, vai beber um chopp, desconcentra para a coisa ver. Senão não volta a memória e você não tem indicativos para o futuro. Assisti a um filme de madrugada, cujo nome não me lembro, em que um artista plástico só alcançava êxtase e intuições geniais quando se isolava das outras pessoas e acumulava para si intensa fome ao ponto de delirar. Olha que loucura! Para mim é doidice. Noutras pessoas, o inconsciente fala somente pelas exigências da fé religiosa, rezando em voz alta, com forte entonação, se e somente se existirem outras pessoas ao lado fazendo o mesmo. Já viram evangélicos falando em línguas? Ah, a língua dos anjos. É a língua dos anjos? É, já me falou. Então, você vai soltando fonemas sem nenhuma organização lógica, e é claro que no início você vai achar isso estranho, porque a lógica está mostrando a estranheza disso, até que isso perca referências lógicas. E não importa o método, você pode fazer com isso ou pode fazer com outra cor, começando a rabiscar qualquer coisa até que vem um desenho. Mas ao distrair a razão, quando ela não tem mais o menor jogo de causa e efeito, é que pode vir aí a intuição. Pode. Alguns decidem ficar bêbados para receberem a intuição necessária. Vinícius de Moraes é um exemplo. Compunha de forma sentimentos extraordinários, mas tinha que ficar bêbado. Não é que isso seja ruim, é o meio dele. Pode ou não ser ruim, pode ter um custo existencial, mas também o álcool pode provocar isso, como também pode só deixar bêbado, sem intuição nenhuma. Afinal de contas, não é bebendo que a gente se torna um poeta, né? Como Vinícius de Moraes. Há músicos que ouvem composições geniais em seus sonhos enquanto dormem, outros que incitam intuições ouvindo gravações especiais, lendo certos tipos de livros ou assistindo a filmes congêneres. Às vezes isso acontece pela categoria lugar. A pessoa fica em certos lugares e aí ela tem intuições. A visitação já aconteceu com você, Marcinho? Tipo, alguns lugares, pela categoria do lugar, despertou coisas em você? Conhecimentos inacessíveis? Mas sensações. Pra mim, eu tinha sensação. Não sei se isso a intuição não é uma verdade, é uma uma sensação de realidade. que estava no outro espaço. Então, intuição. São isso, que você entrar no portão, de que alguma coisa tinha mudado. Então, intuição.
Mas também há os que não suportam leitura, nem gostam de televisão, etc. Alguém ainda poderia dizer que Deus, ou a psique do universo, nos fala através do inconsciente, pessoal ou coletivo, e se comunica com todas as pessoas o tempo todo, revelando sinais, acontecimentos e sincronicidades. Bom, uma reflexão ampla e generalizada. Entenderam? Fiquei curioso. Sobre a questão da intuição. Depois você vai ouvir essa fita, vai reler esses textos, e o grande filósofo que se dedicou à investigação da intuição chama-se Henri Bergson. Escreve, por favor. H-E-N-R-I. Henri Bergson, como em português. Um B. Bergson. No final. Isso. Isso. Henri Bergson é o grande filósofo que nos ensina muito sobre o despertar da intuição. Você lembra? O título é esse? O Despertar da Intuição? Não, tem várias obras dele. Deixa eu só rapidamente falar para vocês como é a visão neoplatônica de Bergson. É o oposto da intuição de Descartes. Ao duvidar de tudo nesse mundo, eu reconheço a única verdade intuitiva, que é: eu existo. Se eu duvido até de mim, é porque eu existo ao duvidar de mim. Então, o eu surge como centro da consciência. E ela surge através da razão. Eu duvidando, eu questionando. E eu construo o mundo pela razão. Então, para Descartes, a validação do mundo se dá pela razão. Para Bergson é o oposto. No Encontro Nacional de Filosofia Clínica passado, eu trabalhei Bergson e a matemática simbólica na teoria de Lucifer. Em resumo, só isso aqui, para não ficar muito cansativo. Este momento que nós chamamos analiticamente de realidade, ele é ancorado na sua experiência de vida. Nós chamamos na filologia de implicação. Você está gostando? É porque você tem vínculos com referências do que é gostar na sua história. Você não está gostando? É porque isso está vinculado a experiências e você conversa com elas. Você é inevitavelmente filho do mundo em que vive. Você não está fora do mundo, está aí no mundo. Ao conhecer o mundo em que você discursa sobre, eu conheço a sua vinculação. Tá. Então isso aqui a gente acha que é real. Porque o centro dessa realidade é o eu racional. Para Bergson, isso que a gente chama de consciência é o inconsciente. Isso aqui é o grande sono da vida. Isso aqui é a grande ilusão. Isso aqui é a prova de que tudo não existe. Então você está falando que a gente está vivendo assim, entre aspas, uma forma de uma referência simbólica, uma grande matriz. E a gente está dormindo dentro dela. Exatamente. Isso aqui que nós tomamos de realidade é todo inconsciente. Isso que nós chamamos de outro inconsciente. E para ele, a inconsciência que agora a consciência racional não alcança é a verdadeira consciência. Aqueles que conseguiram genialmente transpor e inverter essa polaridade, eles falam o que não sabem propriamente pela própria experiência, e é o eu profundo deles que fala. É a verdade que fala. Então, a inversão entre consciência e inconsciente diz muito do que originalmente Platão falava sobre, e também o cristianismo falava sobre essa noção de real e metafísica. Então você está falando assim, ver se eu entendi bem, está extravasando um pouco. Está falando que esquecendo o subconsciente, então o seu subconsciente fala mais ao contato de você ter uma intuição. E ele está te revelando uma verdade além da sua própria estrutura inconsciente. O termo subconsciente subconsciente. Outros chamam de pré-consciência na psicanálise. Isso. Mas é difícil usar essas referências de outras teorias porque nós temos que explicá-las para mostrar o distanciamento.
Para Freud, esse inconsciente, embora eu não possa falar dele, porque isso já é linguagem, não experiência direta, de qualquer maneira é uma pulsão biológica. Mas Freud ele divide como sendo momentos do desenvolvimento do ser humano. Tá, Por verdade, por enquanto adolescência. materialidade. Enquanto ser biológico e sexual. Ou seja, enquanto bicho. Só que é um bicho simbólico. Então você não tem mais o corpo como o bicho tem. Você tem o corpo pensado. E aí esse corpo já é um corpo que se escondeu à verdade dele em si mesma. Se tornou inconsciente. Então quanto mais racionalmente eu penso sobre a realidade, menos eu alcanço a experiência da pulsão do corpo. Eu só percebo, para Freud, né, o que é realidade original, por assim dizer, por falha do discurso. Eu quero dizer uma coisa, sai outra. Eu quero fazer uma coisa, sai outra. Aí essa pulsão manifesta e trai a linguagem. Então é por falha do discurso que o inconsciente se revela. Então eu vou atrás dessas faltas para identificar o que está escondido e, portanto, o que motiva a realidade da pessoa além do que ela pensa que a motiva. Nós não vamos seguir por esse caminho porque precisaria entender a sua construção lógica, desconstruí-lo para oferecer uma outra teoria do inconsciente que na leitura talvez seja melhor e já tenha antecipadamente sido bastante conduzida, a obra Fenomenologia das Emoções de Jean-Paul Sartre, onde ele desfaz a tese do inconsciente freudiano para apresentar uma consciência de intencionalidade. Sartre, nesse aspecto, combate radicalmente o inconsciente freudiano. São questões mais complexas, muito além desse momento de agora. Fenomenologia das emoções. É um livro fininho. Certo? Sim, do Sartre. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Essa Sacudir. Depois a gente volta.